Ok, Gonçalves, conversamos no programa com o professor Sandro Prado, com formação em MBA em Finanças Corporativas e também Produtos Financeiros. Vamos falar sobre a Recua, que revoga o ato da Receita Federal sobre a fiscalização do PIX, transferências acima de 5 mil. Professor Sandro Prado, é um prazer recebê-lo na programação da Cultural. Bom dia. Bom dia, Luiz Correia, bom dia, Gonçalves Filho e todos os ouvintes da Rádio Cultural FM do município de Limoeiro. Eu sou Sandro Prado, economista, cientista político. Economista, o que levou o governo a voltar atrás sobre a norma que estabelecia a fiscalização do PIX? A questão relativa ao PIX, que trouxe todo esse imbróglio, toda essa confusão, foi uma norma estabelecida pelo governo federal através de um órgão fiscalizador, que é a Receita Federal do Brasil, para que ela fosse informada sobre as transações efetuadas através do meio de pagamento PIX. Basicamente, o que aconteceria a partir de então é que todas as fintechs, as operadoras das maquininhas de cartão, os bancos digitais deveriam a cada semestre informar para a Receita Federal sobre as movimentações atreladas a um único CPF, ou seja, de uma pessoa física, de até R$ 5.000 e para CNPJs de valores superiores a R$ 15.000. Bom, basicamente esse monitoramento ele já existe com cartão de crédito, já existia com conta corrente e como é um meio de pagamento digital, esses valores seriam informados. Acontece que uma disparada muito grande de fake news começou a circular por todo o país. Muitos políticos, muitas pessoas começaram a espalhar fake news, principalmente pessoas contrárias ao atual governo. Fake news das mais esdrúxulas, como, por exemplo, que as transações com PIX seriam taxadas, teriam impostos. Na verdade, é um mecanismo de controle da Receita Federal que, obviamente, com os meios digitais, em decorrência do uso da tecnologia, isso era uma questão normal e de tempo que a Receita Federal também tivesse esse controle. O que aconteceu é que essa fiscalização ela criou, digamos, um pânico e uma fuga de pessoas que estavam utilizando o PIX. Qual o impacto estava gerando na economia no início da possível regulamentação das transações bancárias? Cerca de 10% das transações com PIX deixaram de acontecer no Brasil. E só para a gente ter uma ideia, o recorde da movimentação do PIX, ele aconteceu no dia 20 de dezembro, justamente quando saiu a segunda parcela do 13º, quando naquele dia mais de 250 milhões e 100 mil transações foram feitas. Ou seja, nós somos um país com cerca de 210 milhões de habitantes e mais de 250 milhões de transações foram efetuadas no mesmo dia, ou seja, o PIX ele virou realmente uma das melhores moedas para se usar por causa da sua facilidade, não precisar normalmente de troco, todo mundo já estava aceitando. O que aconteceu é que muitos comerciantes, muitas pessoas, a partir da fake news, pararam de utilizar. 10% corresponde a menos 20 milhões de PIX aproximadamente por dia, deixaram de ser feitos. Alguns comerciantes começaram a cobrar taxa para usar o PIX, assim como alguns usam para o cartão de débito, para o cartão de crédito, outros não queriam aceitar devido a toda essa confusão que aconteceu devido às fake news. Sandro, na condição de cientista político, isso foi um dos maiores recuos desses 2 anos de mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele decidiu revogar o ato que ampliava a fiscalização sobre transações financeiras, incluindo o PIX. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu revogar a fiscalização do PIX, ou seja, ele decidiu revogar que fosse feito esse monitoramento do PIX. E aí, a partir disso, a gente teve aí
um momento de muita infelicidade, eu acho que para a nossa nação, de um presidente ter que revogar um ato super tranquilo, uma coisa extremamente natural. Afinal de contas, a Receita Federal ela existe justamente para poder monitorar as transações financeiras que acontecem, os pagamentos que acontecem aqui no Brasil, os recebimentos que acontecem, isso já é monitorado. Todo trabalhador, quando recebe o seu salário, a gente já sabe que isso é informado para a Receita, o que nós temos na conta corrente é informado, o que nós gastamos com cartão de crédito, com plano de saúde, haja que na declaração do imposto de renda, principalmente na modalidade autopreenchida, isso já aparece para a gente. Então, a partir disso, trouxe um tumulto muito grande, o governo decidiu revogar e foi uma revogação baseada, infelizmente, em uma fake news. Então, eu acho que esse episódio extremamente ruim para a nossa democracia mostra como que os efeitos da fake news eles são extremamente nocivos para o país, podem ser nocivos para a economia. Então, eu acredito que todos os ouvintes devem ficar muito atentos, principalmente à fonte de informação por onde você ouve uma notícia, uma fake news, um boato, porque isso pode comprometer a economia do país, pode comprometer a sua vida, e isso é uma coisa muito séria que, obviamente, com o crescimento das redes sociais e o seu monitoramento muito falho, as fake news rapidamente chegam às pessoas crédulas que acabam ouvindo pessoas com má intenção e acabam acreditando nessas mentiras. Cientista político, economista e professor Sandro Prado, foi um prazer ouvi-lo aqui na programação da Cultural. Obrigado pela sua participação. Gostaria, assim, de mandar abraços aí ao nosso repórter Luiz Correia, ao apresentador Gonçalves Filho e todos os ouvintes da Rádio Cultural aí de Limoeiro. Muito obrigado e até uma outra oportunidade de estar aqui com vocês. A reportagem é de